Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto E te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 20 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhes responderão: fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou, diante dos nossos olhos, sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. O sacerdote pratica e explica a palavra de Deus. Os adultos, em sua maioria, são bons observadores. Porém, eles observam e interpretam situações e comportamentos e, em sua maioria, vivem dessa interpretação que fazem do mundo e das pessoas. Nesse aspecto, precisamos aprender com as crianças, com os filhos. Os filhos também são bons observadores, mas como estão em formação, a maioria fazem perguntas para os pais, ao invés de interpretarem. Eles observam e depois questionam, e isso seria o natural na continuidade da vida. Por quê? Eles buscam, dessa maneira, compreender o que é mais importante para a família. Se as coisas espirituais tiverem real importância e conduzem a vida familiar, é inevitável que eles perguntem a respeito delas. E os pais precisam estar prontos para responderem às suas indagações e seus questionamentos. A confissão de fé de Israel envolvia a recitação das ações salvíficas de Deus, as suas intervenções a favor de Israel na história. E até hoje é assim, para aquelas famílias de judeus que creem em Deus. Eles relembram todos os anos as intervenções de Deus na história a favor do seu povo. A Páscoa, que foi instituída naquele período em que Israel foi tirado do Egito pela mão de Deus, a Páscoa, que a palavra hebraica é Pesach, significa passagem ou passar por cima. Por quê? Porque naquele momento, o cordeiro que foi imolado, sacrificado,
o sangue daquele cordeiro foi passado na verga da porta, para que quando o anjo destruidor viesse, identificasse que aquela casa era protegida pelo sangue do cordeiro. E o anjo destruidor iria passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa, passar por cima. E tinha de ser observada como celebração que lembrava a redenção de Israel na história, como nós podemos observar no livro de Êxodo, capítulo 12, versos 26 e 27, que diz: quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. A criança, quando questionasse, não devia ser ignorada, nem rechaçada, desprezada, mas devia ser atendida, recebendo as informações sobre a fé da família. O sucesso de nossas vidas está em Deus, que, como diz os versos 24 e 25 de Deuteronômio capítulo 6, Deus será a nossa justiça. E nós devemos concentrar a nossa atenção nessa justiça e não nas coisas desta vida. Precisamos ensinar aos nossos filhos, e se desejamos ensinar obediência a Deus, é óbvio, eles precisam ver que somos obedientes a Deus. Ensinamos temor e respeito por Deus, vivenciando essa prática. Não é dizendo o que fazer, mas ensinando o que fazer, fazendo com eles, para que eles vejam como se faz. Deus, sendo a nossa justiça, implica no desenvolvimento de uma relação genuína com o Senhor da aliança, comunhão que deve se manifestar na vida diária do servo de Deus. Hoje, nós devemos falar aos nossos filhos do coração do Evangelho, ou seja, a boa notícia, que envolve a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Precisamos estar prontos para responder a razão da nossa fé, primeiro aos nossos filhos e depois aos outros. Nós podemos observar essa necessidade em 1 Pedro 3,15. A obra redentora de Jesus, que envolve sua morte, sepultamento e ressurreição, conforme já vimos em 1 Coríntios 15, 3 e 4, deve ser o assunto primordial dentro da família para que os nossos filhos saibam e creiam que o Evangelho, a boa notícia, é o poder de Deus para a salvação da nossa família. Os pais, como sacerdotes do lar, precisam estar prontos para pregarem o Evangelho para os filhos e não esperar que outros façam isto, pois, como já vimos, a função do sacerdote é conduzir pessoas a Deus, e nada melhor e primordial que começar dentro da própria família. É bom que estejamos prontos para falar aos filhos o que é mais importante: a fé em Deus e fé em Jesus. Não basta falar de moralidade, bons costumes, comunhão, etc. Isso é importante, mas temos que ir ao ponto central, crucial, isto é, Jesus Cristo e sua obra redentora, que é a fonte de motivação para aplicarmos todas as outras coisas em nossa vida. As celebrações ajudam os filhos a perguntarem
sobre as coisas mais importantes. A ceia do Senhor nos ajuda a lembrar o sacrifício. Os elementos nos ajudam a vivenciar, a enxergar. As orações que fazemos, a leitura da palavra de Deus e tantos outros preceitos que encontramos na nova aliança. Os filhos vão valorizar aquilo que seus pais valorizam. Mas independente de qualquer coisa, há um serviço sacerdotal que precisa ser ensinado e vivenciado dentro da família. Contar vez após vez a história de Jesus ou pequenos episódios, porque é o que eles precisam ouvir quando perguntarem o porquê fazemos isso. Os elementos físicos ajudam a fixar na mente os ensinos espirituais que temos na nova aliança. Quando partimos o pão, nos lembra o sacrifício de Jesus na cruz. E o suco da videira nos lembra o seu sangue remidor. Do mesmo modo que os elementos físicos na Páscoa judaica, na Páscoa, ajudavam Israel a fixar na mente da família o Deus da aliança. Aprendamos com as crianças a sermos bons observadores, mas ao invés de interpretarmos e ficarmos com a nossa interpretação, que façamos perguntas e a resposta virá sempre da palavra do Deus da aliança. E nos tornaremos cada vez mais sacerdotes que explicam e praticam a palavra de Deus. Pais e mães são sacerdotes do lar e têm em suas mãos a oportunidade de abençoar sua família. Se você desejar, esteja onde estiver, exerça a sua função de sacerdote do Altíssimo e abençoe a vida das pessoas que estão ao seu redor nesse momento. Seja um amigo, seja seu filho, seja sua esposa, seu pai, o marido, seja sua mãe ou qualquer outro ser humano que Deus colocou ao seu lado nesse momento. E diga: se me permitirem nesse momento, recitarei a bênção sacerdotal, primeiramente em hebraico e depois em português. Em hebraico ela diz assim: Yevarechecha Adonai, veishmerecha, Yair Adonai, panav elecha, vichuneka, Issa Adonai, panav elecha, veyasem lecha, shalom. Diga: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, invocando o nome do Senhor, nós seremos bênçãos na vida das pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde, que Deus te guarde.